Atenção, porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Veridia Adina Albuquerque e nós vamos para a nossa segunda aula de educação ambiental. Antes de falar um pouco sobre a nossa segunda aula, nós vamos relembrar algumas questões que foram postadas para vocês sobre a aula 1 de educação ambiental. Então, preste atenção para vocês analisarem se vocês acertaram essas questões. A primeira questão diz: sobre o conceito de cultura, é correto afirmar. Então, durante a aula 1 de educação ambiental, a gente falou sobre a definição de cultura. O que seria cultura? E a gente já observa que a cultura ela é classificada como um conjunto de tradições, crenças e costumes determinados por um grupo social. Então, analisando as alternativas, a gente vai logo na alternativa C, onde ele realmente fala desse conjunto de tradições e crenças e costumes que ocorrem em um determinado grupo. Então, segunda questão, a alternativa C é a correta. A próxima questão, ele fala sobre manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, né? Então, a gente analisando a imagem, essa imagem aí ela pode ser classificada como qual manifestação literária. Então, isso vocês com certeza veem muito, já viram com o professor de vocês de português, de artes. Então, a gente sabe que está relacionado ao cordel. Então, letra C, a letra correta. As outras questões vocês podem verificar através do gabarito se vocês acertaram ou não e tirar as dúvidas com os seus professores. Então, o tema da nossa aula 2 de educação ambiental é sobre agrobiodiversidade. E o que seria, qual o conceito desse termo agrobiodiversidade? Então, é a parte agrícola da biodiversidade. Quando a gente fala das plantas que são cultivadas com um interesse, tá? Então, as pessoas têm um interesse de cultivar aquelas determinadas plantas que elas vão realizar o uso dessas plantas no seu dia a dia. A agrobiodiversidade, ela resulta de um relacionamento de milhares de anos do ser humano com a natureza, por meio de práticas de domesticação de plantas e da agricultura. É como se juntasse as práticas que os humanos utilizam, o tipo de planta que vai ser utilizada ali naquele determinado plantio e da colheita que vai acontecer depois do desenvolvimento daquelas plantas. A agrobiodiversidade, ela inclui algumas plantas que têm várias utilizações. Por exemplo, na alimentação, como trigo, arroz, feijão, batata, tomate, maçã, laranja. As plantas que são ditas ornamentais, como as rosas, crisântemos, bromélias, cactos e orquídeas. Aquelas das quais a gente pode extrair fibras para a realização de tecidos, para fazer tecidos como o algodão, o linho e o sisal. Aquelas que são usadas, por exemplo, para prevenir ou tratar doenças relacionadas à nossa saúde em si, como a camomila, o boldo, carqueja. E aquelas também as quais a gente pode extrair óleos e perfumes, como copaíba, jaborandi, pau rosa e a lavanda. A biodiversidade agrícola, ela resulta da interação entre o ambiente, os recursos genéticos ali, né, daquelas plantas em si, e os sistemas de gestão e práticas utilizados pela população, culturalmente diversas, resultando, então, em diferentes formas de utilização e do uso da terra e da água. Então, no momento que é cultivado, tem que ocorrer uma interação entre os compostos genéticos presentes ali naquela planta, tá? Uma programação de como será aquela prática utilizada pelo aquele agricultor na hora do plantio. O conceito de agrobiodiversidade, ele reflete as dinâmicas e complexas relações entre a sociedade humana,
as plantas cultivadas e o ambiente em que convive. Então, é uma relação, é um conjunto de ações entre a pessoa que vai plantar, o agricultor, aquelas plantas que estão sendo cultivadas, estão sendo plantadas naquela região, e como é que aquele ambiente ele vai ser cuidado para que essas plantas possam de fato se desenvolverem e gerar os alimentos necessários a essa população que está utilizando. Repercutindo sobre as políticas de conservação dos ecossistemas cultivados, de promoção da segurança alimentar e nutricional das populações humanas, de inclusão social e de desenvolvimento local sustentável. Então, o fato de você plantar alimentos que vão gerar uma promoção de segurança alimentar, aqueles alimentos que vão ser de fato nutritivos e vão gerar uma boa saúde daquela população que vai estar consumindo aqueles produtos. E também realizar um plantio que seja sustentável. Não é simplesmente chegar e plantar de qualquer forma, porque quando se planta de qualquer forma, você pode, por exemplo, estar agredindo ali o solo, e o solo pode estar perdendo a sua fertilidade. Então, tem que ser uma plantação de forma sustentável. A gente vai falar um pouco sobre o desaparecimento de uma variedade de planta. Então, em alguns casos, o desaparecimento de alguma variedade de planta não necessariamente vai ocasionar a perda da diversidade genética, já que alguns genes eles podem existir também em outras variedades. Porém, em contrapartida, estima-se que a perda de determinada planta, quando uma planta ela desaparece, ela entra em processo de extinção. 40 tipos de animais, insetos, que dependem dessa planta para sobreviver, pode ser atingido de forma negativa. Então, quando a gente fala em extinção, tanto de animais quanto de plantas, a gente percebe a problemática que isso ocasiona. Então, é como se um ser interferisse no outro e que interferisse em outro ser, e assim vai acarretando em problemas graves em relação às cadeias alimentares. Os processos culturais, os conhecimentos, práticas e inovações agrícolas desenvolvidos e compartilhados pelos agricultores são componentes-chave da agrobiodiversidade. Então, a gente sabe que hoje a gente observa que a tecnologia está tomando conta de todas as regiões, e foi, de fato, um ponto também positivo para a agricultura, porque fez com que manejos usados de maneira correta preservassem o solo e permitisse que plantas se desenvolvessem de maneira mais rápida e com uma quantidade nutritiva adequada para a alimentação dos seres humanos. As práticas de manejo, cultivo e seleção de espécies desenvolvidas pelos agricultores ao longo dos 10.000 a 12.000 anos foram responsáveis em grande parte pela enorme diversidade de plantas cultivadas e de agroecossistemas. Então, os manejos, as práticas, o cultivo, a seleção de espécies de determinadas plantas fez com que, ao longo de tantos anos, novas plantas fossem surgindo, e assim ajudou na formação dos agroecossistemas. Então, a perda da biodiversidade agrícola. Então, o que é que ocasiona a perda da biodiversidade de uma planta? Então, ela é causada, sobretudo, pela substituição de variedades locais e tradicionais, que se caracterizam por sua ampla variabilidade genética, por variedades modernas de alto rendimento e estreita base genética. Então, muitas vezes, a gente tem locais onde tem uma variedade de plantas que são daquela região mesmo, que são endêmicas, e que muitas vezes elas são substituídas ou as pessoas inserem espécies que não são daquela região em si, e isso pode agravar em diversos problemas. Então, mudanças na produção e consumo de alimentos aliadas a um planejamento territorial inteligente pode frear a perda da biodiversidade, tá? E começar a regenerar o planeta. Então, quando a gente tem
um pensamento, um planejamento inteligente na hora de conservar o solo, de usar aquelas plantas que realmente vão dar bons frutos, a gente vai observar que a biodiversidade ela vai tender a aumentar e isso vai gerar coisas boas para a população e para o meio ambiente. Até a próxima aula.